Sejam todos bem-vindos ao Summit da BHV. Gostaria de agradecer a presença de todos, né? Sábado de manhã, né? Nem todo mundo pôde vir, infelizmente, mas nós gostaríamos de agradecer bastante a presença de todos. Gostaríamos de agradecer também aos nossos parceiros, a Premier Pet, a Vetnil, a Bebral, a IDEX, por proporcionar esse evento com a gente. Bom, eu vou falar rapidinho sobre... A gente está com um link de transmissão ao vivo, e quem quiser pode compartilhar com a sua equipe, tá? Já está no ar, inclusive. E hoje a gente vai fazer uma apresentação, nós temos 4 palestrantes. A gente vai começar com o Dr. João Abel, presidente da BHV. A gente vai ter a doutora Renata Arruda, que é advogada, especialista em direito médico. A gente vai ter também o Dr. Alexandre Daniel, médico veterinário, mestre em clínica veterinária pela USP. A gente vai ter também o Dr. André Chiga, que é médico especialista em cardiologia, medicina humana, né? Então, eu gostaria de chamar o Dr. João Abel para abrir aí nosso evento e convidá-lo para a sua palestra. Obrigado. Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia. Legal, né? Sábado de manhã, o Fabinho falou aí, não mole a gente levantar e estar aqui, né? Buscando gestão, buscando falar de associativismo, né? Só para complementar o que o Fábio falou, o André Chiga, que vai encerrar hoje os eventos nossos aqui, ele é presidente da Associação Brasileira de Médicos Executivos, médicos humanos. Então, para vocês entenderem que já na medicina humana, eles já estão até alguns passos na nossa frente em relação ao associativismo, em relação a falar sobre gestão. Então, bem legal, um tema bem interessante, ele fala sobre acolhimento, então eu espero que vocês aproveitem. Vou pedir só para colocar o meu, Fabinho. Outra coisa importante, né, que o Fábio também ressaltou, é a primeira vez que nós estamos com uma transmissão ao vivo para todos os nossos afiliados e convidados no Brasil inteiro. Isso é um orgulho muito grande, né, a BHV. Queria agradecer de novo aí quem viabilizou isso, né, que a Premier Pet, a nossa parceira oficial, né, e todos os outros nossos parceiros, Vetnil, Bebral, né. Bom, vamos, Fabinho, precisa diminuir só o tamanho da tela. Aí, pronto, beleza. Vamos lá. A gente vai falar hoje um pouco do que está acontecendo com o mercado brasileiro. E quando a gente definiu para falar de crise sobre o mercado brasileiro, eu acho que falar de crise no mercado brasileiro, desde que o mundo é mundo, acho que o brasileiro nasce e tatua crise. Isso está intrínseco, né? Acho que falar de crise na Suécia seria uma coisa, falar de crise aqui no Brasil é meio chovendo molhado, né? Tudo é crise, crise institucional, crise financeira, crise econômica, crise no setor veterinário. Cara, crise é intrínseco, está dentro da gente, né? Então, quando a gente fala de crise dentro do mercado brasileiro e a gente traz um pouco para dentro da medicina veterinária, é um pouco chovendo molhado, né? Porque crise está intrínseco na gente, né? E quando a gente conversou e falamos assim, vamos falar de crise sobre a parte jurídica, vamos fazer um compilado, crise está na moda, vamos tentar fazer alguma coisa. Hoje, o empresário brasileiro, para sobreviver, e olha, a gente tem que entender que crise, quando a gente fala de gestão, pode ser gestão de uma única pessoa, né? Gestão de carreira pode ser uma única pessoa. Hoje, sobreviver no Brasil, com esse monte de coisa que vem acontecendo, virou uma arte, né? Então, quando a gente fala de crise, se a gente fosse contextualizar a crise, pegar nos livros e falar, o que é um conceito crise? Crise são fatos que podem interferir nas empresas, numa carreira, pode ser interno, externo. Esse conceito é lindo, bonito e maravilhoso, mas quando chega no nosso bolso e quando chega nas nossas clínicas, isso começa a ter um viés totalmente diferente, né? E aí a gente fica entre a cruz e a espada, porque as crises, elas podem desencadear uma série de coisas. Podem desencadear problemas financeiros, problemas emocionais, e aí a gente fica completamente vendido. Então, quando a gente decidiu falar de crise, a gente falou assim, cara, crise existe desde que o mundo é mundo, cara, né? Se a gente pegar do último século para cá, então, crise tem demais, crise da Bolsa, crise da Ásia, crise política no Brasil. Então, crise já é intrínseco. Existem as crises pessoais, interpessoais.
Então, quando a gente fala de crise, para classificar tudo isso, é super delicado. Mas aí, se a gente olhar para dentro do nosso cenário brasileiro, em relação a números, esse dado a gente levou para os Estados Unidos no começo do ano, a gente levou para o Peru agora no mês de abril, e quando a gente fez essa apresentação para todo mundo que não é do mercado brasileiro, os caras falaram, caramba, velho, 380 faculdades de medicina veterinária. No estado de São Paulo, nós temos 60 faculdades de medicina veterinária. Gente, vocês sabiam que na cidade de São Paulo, nós temos 20 faculdades de medicina veterinária? Quando a gente mostra esses números que foram higienizados pela nova gestão do Conselho, trouxeram dados novos, hoje nós temos 150 mil veterinários ativos no Brasil. Ativos. Não ativos, a gente chega a quase 200 mil. A gente forma por ano 8.500 médicos veterinários, com uma população estimada no estado de São Paulo de 45, e todos esses dados em relação à Europa e à América do Sul. Quando a gente mostrou esses dados para os caras falaram, eu lembro que nos Estados Unidos foi muito interessante, quando foi feita essa apresentação e a gente jogou esses números, tinha um senhor sentado na primeira fileira, ele ergueu a mão e falou, meu Deus, é isso? Cara, 380 faculdades. Gente, quando a gente fala de crise, quando a gente fala do nosso bolso, quando a gente fala de tudo que está acontecendo no mercado, para ajudar, nós estamos em vias de inaugurar agora, já a primeira faculdade AD do Brasil já está totalmente liberada, ela vai ser em Natal, ela já tem 7.500 estudantes cadastrados na plataforma EAD do Nordeste. Meninos, nós já somos o país do mundo com o maior número de médicos veterinários. A gente superou a China. Cara, tem chinês pra caramba. Tem 1.400 chinês, a gente tem mais veterinários que a China. E quando a gente joga esses veterinários por média, no estado de São Paulo, a gente já tem um médico veterinário para quase 70 mil habitantes. E aí, a gente começa a falar de crise, esses dados são fresquíssimos, são agora de 2019, já com a base higienizada do Conselho Federal, onde a gente tem no Brasil, em número de estabelecimentos, hospitais, clínicas, consultórios, quase 30 mil estabelecimentos médicos veterinários. 30 mil. Alguém tem algum vizinho, uma clínica veterinária? Para onde a gente está indo, cara? Olha a crise quando a gente fala de crise. São números assustadores. E se a gente for falar de pet shops, olha aí, 35 mil lojas, fora as clandestinas, fora as de garagens. Isso são números de registro oficiais. Em termos de faturamentos, as duas maiores, Cobasi e Pet, esses números vão variando muito, cada um joga um número no mercado, mas eles são responsáveis só por 3% de toda a grana que circula no mercado de varejo, de 3% a 4%, isso vai variando muito entre os dados, mas eles têm uma representatividade muito grande, né? Então, quando a gente fala de grana, quando a gente fala de crise, cada vez mais o mercado está difícil de sobreviver, difícil de aumentar nossas rendas, aquele passado longínquo, ele começa a ficar muito difícil quando a gente caminha para concorrências desse jeito. Isso aqui foi um gráfico que a gente apresentou nos Estados Unidos também, e no Peru. Vocês tinham ideia dessa média, porque existem números muito mais baixos, média Brasil, consulta clínico geral, média Brasil, consulta especialista, castração, tomografia, hemograma e raio-x. Essa é a média Brasil de grana. Então, olhando esses números, de novo, voltando para a crise, a gente começa a repensar o nosso mercado. Bom, esse maravilhoso mundo novo, né, que a gente vive agora, onde a chegada da tecnologia vem impactar diretamente na crise, a gente precisa entender onde a gente está inserido, porque a comunicação está mudando completamente, as formas de comunicação com o nosso cliente, a chegada dos milênios, a chegada de várias tribos novas, nós vamos ter que reposicionar nossas marcas, o nosso modelo de relacionamento com o cliente e a nossa forma de abranger e de lidar com esse público novo que chega. Um dado muito, muito, muito legal,
legal que eu não coloquei nessa apresentação, que a gente recebeu do presidente do NVC agora, no Peru, que me chocou muito. Isso a gente já tinha uma ideia por cima do que estava acontecendo. Nos Estados Unidos e na Europa, hoje já temos 72% dos médicos veterinários mulheres. Elas vão dominar o mundo. Já dominaram, né? 72%. E um dado muito legal que ele coloca, mas aqui a gente cita eles para vocês, a chegada dos milênios, abaixo de 35 anos, a chegada dos milênios, ela vem trazendo um desafio de relacionamento. Mas esses caras gostam mais de bicho. Esses caras chegam a gastar 3 vezes mais com os pets. E um dado muito interessante, eles se fidelizam, em média, 40% mais do que as gerações anteriores. Ou seja, quando ele cria um elo de ligação com você, amigo, ele é seu maior indicador e seu maior potencializador, porque ele tem na mão dele um instrumento que surgiu há muito tempo atrás e que veio revolucionar todas as relações. As tribos estão mudando. As tribos da minha época já são diferentes depois da transformação digital que a gente vive, porque quem é um pouco mais velho, eu não vou falar velho, lembra dessa transformação. Quem não teve aquele celular que a gente esticava a antena e ficava assim, ó, andando, para todo mundo ver, né? A gente sabia que não pegava, mas ficava assim, nossa, o sinal, tal. Cara, essa transformação digital, eu tive um daquele, ó. O Pacheco, ele era moderno, ele tinha um desse. Nossa, nossa, StarTAC. Quem tinha um desse, cara? Hein? Vocês lembram disso? Cara, quem tinha um StarTAC era fenomenal, cara. Pegava todo mundo. Era muito legal, não era? Então, essa transformação que a gente viveu com a chegada desse aparelho, que veio revolucionar as relações interpessoais, que veio mudar o modelo de crise, o modelo que a gente comunica, esse aparelho chegou para mudar tudo, cara. E pior, olha como que a gente está agora. Hein? Vocês já foram na recepção de vocês e deram uma olhada? Não é assim? Cara, a minha mãe, com 80 e tantos anos, agora ela está tuitando. No Bolsonaro, lá, pá, Bolsonaro. Cara, é uma loucura, galera. Quando a gente fala de crise, se a gente não entender toda essa contextualização que está acontecendo, vai ficar muito difícil a gente estar inserido, ganhar dinheiro e participar de uma concorrência com a chegada desse monte de grupos de investimento no Brasil. Eu não coloquei nessa apresentação também, mas esse ano nós assumimos o 2º posto mundial de grana, nós éramos em 3º e 4º, nós passamos a ser o 2º mercado mundial de grana relacionado ao segmento pet. Tudo bem que nós somos 20 vezes menores que os Estados Unidos. 20. Mas o americano, com um mercado totalmente consolidado, começou a olhar para o Brasil, dólar 4 pau, o cara falou, pô, esses caras estão em liquidação, cara. Tem bicho pra cacete. Porra, 4 pau o dólar, está em liquidação, cara. Os caras desceram no Brasil, vários grupos estão chegando no Brasil, e falaram, cara, vamos pôr grana, porque está barato, cara. Tivemos a chegada do VCA agora no Brasil, no final do ano passado, tem mais N grupos, né, que estão aparecendo. Né? Então, se a gente não mudar o conceito nosso de relacionamento com o cliente e entender esse mercado, a gente vai se perder. E aí, nesse mercado novo, as relações passaram a ficar diferentes. As crises passaram a ficar diferentes. Né? Esse aparelho não sai mais da mão da gente. O seu cliente, o seu milênio, ou mesmo o mais velho, ele está o tempo todo te testando, o tempo todo te comparando, o tempo todo tentando entender se aquilo que você faz de serviço nessa nova relação mundial, onde a comunicação passou a ser uma coisa muito diferente, a medicina veterinária ela está tendo que se adaptar a esses novos conceitos, cara. É a internet das coisas. Não tem mais jeito, galera. Não tem volta. Esse relacionamento está levando a uma queda na expectativa. E aquela expectativa linda que a gente vê nos slides, nos filmes, em que todo mundo queria ser um veterinário, com uma roupa bonita, cuidar de um filhote desse. Olha que lindo. Olha, é uma cena bucólica. Isso aí passou a ser muito difícil. Esse relacionamento, essa foto bonita, né? O cara de terno.
tal, fazendo um atendimento num consultório limpo, lindo, maravilhoso, sem cheiro de parvo. Mudou. Eu sou da época da parvo, acho que grande parte de vocês aqui são. Quando a parvo chegou no Brasil, foi uma loucura. Cara, esse relacionamento ele está mudando e a nossa realidade em relação à expectativa está ficando muito, muito, muito diferente. E aquilo que a gente vê nos livros lindos, maravilhosos de gestão, não, vamos fazer uma análise SWOT para ver as nossas possibilidades, desafios, importante demais, mas a estratégia, ela está completamente diferente. Eu tenho uma notícia triste para falar para vocês, mas boa também, que a estratégia está diferente. Nós vamos ter que reposicionar as nossas estratégias, reposicionar o modelo de atendimento, e o que é mais chocante ou importante é que essas revoluções, elas levavam muito tempo para acontecer. Só que hoje elas batem na nossa porta num período muito curto. Hoje as mudanças são muito rápidas, muito rápidas. Tem trabalhos bem malucos e legais de ver, a evolução da espécie, pela primeira vez na história, né, a gente teve uma palestra com o Dado Schneider no final do ano passado, na Pet South do ano passado, a primeira vez na história da espécie humana, onde nós estamos aprendendo mais com os mais novos do que com os mais velhos. Eu não estou falando de valores, mas é a primeira vez na história da espécie humana, onde nós estamos aprendendo cada vez mais com os mais novos e menos. Por quê? Nós éramos analógicos. Você lembra do celular? Nós éramos analógicos, eles são digitais. Então, essa relação, essas estratégias, elas vão ter que mudar. Se você está em busca de sucesso, se você está em busca de novos desafios, crescimento, tem que mudar o modelo da sua organização. Nós vamos ter que encontrar formas diferentes, porque o Brasil, para ajudar mais um pouco ainda, as empresas são bombardeadas por todo esse tipo de problema ou solução, não importa, é comunidade, são outros, são clínicas diferentes, é quem não paga imposto, é quem faz um serviço diferente. Cara, nós somos bombardeados, o governo muda toda hora, é crise política, é o cliente que mudou, acabamos de falar que o cliente está mudando, são os concorrentes, não param de abrir. Eu vou dar um dado interessante, antes de ser da associação, eu tenho o meu hospital, estou na Zona Norte, em volta do Santo Inês, do começo do ano para cá, abriram 5 hospitais 24 horas. 5 hospitais 24 horas. Quando, na evolução da espécie humana, em menos de 3, 4, 5 meses, abririam 5 hospitais 24 horas. Meninos, nem se dobrar a população de cães e gatos, consegue absorver isso. Aí, quando a relação começa a ficar difícil, qual que é a guerra que começa a acontecer? O preço. Aí você vende a sua qualidade através do preço. Cobrimos qualquer oferta. Traz para cá que eu cubro qualquer oferta. Mas isso é um outro desafio que em um outro momento a gente tem que conversar e repensar. Bom, a escolha de modelos, se a gente fosse falar de modelos de gestão, tem um monte, cara. Você pega os livros de gestão lá, tem um monte. Linear, funcional, stop, você pega um monte, cara. Mas eu, sinceramente, eu acho que os modelos mudaram tanto que daqui para frente, se a gente não entender o que está acontecendo, a gente não sobrevive nesse mercado. Uma coisa que tem que ficar dentro de gestão de crise de qualquer empresa é que planejamento prévio de gerenciamento de crises, principalmente que a gente acabou de falar, que o modelo está mudando e cada vez mais nós estamos digitais. Se a gente não tiver um plano estratégico para preservar as nossas imagens e a reputação das nossas organizações, cara, difícil. Nós tivemos aí, tem acho que um ano e meio, a Rê até cita um dos casos, né, dela, de reputação em rede social, Facebook. Cara, a gente está sendo avaliado constantemente. Hoje nós somos avaliados constantemente. Então, se planejar e se organizar para esse novo modelo é muito importante. Eu vou dar um exemplo para vocês, isso a gente pega nos livros, mas a gente usa dentro da nossa instituição, que são os comitês de crise. Aí você fala, pô, João, eu trabalho sozinho, cara, como que eu vou gerir crise? Vou fazer o comitê eu e a minha mãe? Não, cara, a gente tem que sempre ter uma opinião externa, e se possível, se for uma empresa, mais de uma pessoa para compor uma crise, para que a gente não haja, principalmente com o fígado, né? Nós temos uma mania grande de agir com o fígado em relação a qualquer crise, principalmente as crises relacionadas a redes sociais. Vou dar um exemplo para vocês como funciona. Lá no Santo Inês a gente trabalha assim, o comitê de crise nosso tem
os diretores, tem o jurídico, tem o financeiro, tem o diretor clínico, claro, importante, alguém da comunicação. Aí a dona Maria vai lá na rede social e fala assim, porra, o Hospital Veterinário Santa Inês, cara, desgraçado, matou meu bicho, o Billy, que estava comigo há 9 anos, só pensa em dinheiro, mercenário. Cara, qual que é a primeira reação que a gente tem quando a gente se submete a uma crise dessa? É agir no fígado, né? Você já dá vontade de pegar, entrar lá e falar, só desgraçada, só não pagou, só chegou aqui depois de 5 clínicas que a senhora passou, o cachorro chegou mal, a senhora não dava ração, que eu falei, cara, não dá. Esse novo modelo e conceito de gerenciamento de crise, principalmente voltado a essa modernidade que eu estou falando para vocês, não cabe mais. Nós vamos ter que nos reinventar em relação a isso. Eu trouxe um caso bem legal para vocês verem. Olha que legal. Se tem crise com eles, você imagina se não tem com a gente. Olha que legal esse caso. A fórmula da Coca-Cola é guardada a 7 chaves, mas pesquisas indicam que algumas substâncias da bebida podem até provocar câncer. Além disso, falhas no processo de fabricação podem ter provocado danos irreversíveis em quem consumiu a bebida. Wilson comprou um pacote de 6 pets. Não conseguiu tomar um gole sequer. De tão corrosivo que estava, só desceu metade do gole. Outra metade eu cuspi. E já senti um gosto de sangue aqui dentro. Comuniquei com a empresa não me deu socorro médico. Eu procurei um médico que me deu o diagnóstico que eu tive naquele exato momento uma intoxicação exógena. Todo dia, milhões de pessoas se reúnem para tomar uma Coca-Cola gelada. Do Oiapoque ao Chuí, do Brasil ao Japão, dos Estados Unidos à Austrália. Há 127 anos, a história dessa bebida se mistura com a história da vida das pessoas. O segredo para se manter como a maior marca de bebidas do mundo durante todo esse tempo é simples de entender. É porque levamos muito a sério a qualidade do nosso produto. Os padrões de fabricação da Coca-Cola são repletos de cuidado e segurança. Para completar, um sensor de alta precisão avalia cada garrafa fabricada. O que estiver fora dos padrões mundiais de qualidade Coca-Cola é descartado, eliminando as possibilidades de que uma garrafa saia de nossas fábricas sem estar em perfeitas condições. Tudo isso é para contar a felicidade que temos em trabalhar todos os dias para que você encontre sempre uma Coca-Cola gelada perto de você. Você é nosso convidado para conhecer esse processo de perto. Visite uma de nossas fábricas. Cara, loucura, né? Pô, os caras têm grana, né? Mas você viu o impacto que a gente tem em relação às crises? Comitês, conversas, é a única forma da gente barrar. Essa atuação tem que ser conjunta. Se você é gestor só da sua carreira, você é um especialista, procure as empresas onde você trabalha durante as crises, se informem com pessoas talvez mais velhas, mais tecnológicas, para a gente tentar entender, depende qual é a sua crise. Sei lá, a sua crise é em relação ao conselho, um processo?
A gente precisa entender que nesse maravilhoso mundo novo que a gente vive, as relações estão mudando. E para isso a gente tem que estar pronto para identificar essas crises, atuarmos de forma rápida, racional, através disso, sondagem, entender o que o mercado está cobrando, o que está acontecendo, identificar as pessoas chaves que você vai falar na hora e no momento de uma crise. Isso é fundamental para que a gente entenda. Esteja pronto, cara, esteja pronto para esse maravilhoso mundo novo que a gente vive. Porque daqui para frente, essas relações comerciais, quem não vivenciou isso, né? Aquela ligação do cliente, porra, eu paguei, eu gastei, onde o animal passou a ser o ente querido, vive dentro das casas, ele é o nosso melhor amigo. Daqui para frente, nessa relação para a gente ganhar dinheiro, na relação de consumo de serviço médico, se nós não mudarmos, não nos adaptarmos, não entendermos que isso é uma tendência mundial, dificilmente a gente sobreviva. Essa arte de escutar, é uma arte escutar, né? Eu brinco, né? Eu adoro falar. Acho que todo mundo gosta de falar. Mas escutar é uma arte. Busque o seu lado Buda durante uma crise. Procure escutar, ouvir. A Renata tem um dado, eu não vou dar spoiler na palestra dela, mas ela traz um dado que é do mercado americano. Cara, a conversa, cara, a relação. Tudo bem que nós estamos falando de um maravilhoso mundo novo, nós estamos falando dos milênios consumindo o nosso serviço. Escutar, cara, escutar é uma arte, e nós vamos ter que desenvolver. Se você tem uma empresa, pega quem tem o maior talento dentro da sua empresa para ouvir, cara. Pô, de repente você tem alguém lá que tem um espírito Buda, cara, e o cara incorpora e ouve. Você não está bem, você está diretamente relacionado no problema, seja social, morte, exame, perder o exame, nossa, não sei o quê, exame errado, com o nome errado. Não importa o contexto, tem alguém para ouvir e entender esse contexto. Daqui para frente o mundo é desse jeito, galera. Híbrido. Híbrido. Se nós não formos híbridos, se nós não nos adaptarmos a entender que vamos ter que ser híbridos, infelizmente, meninos, daqui para frente nós não vamos ser absorvidos pelo mercado. Nós vamos ter que entender que as habilidades comportamentais daqui para frente, como pensar e não no que pensar, porque o que pensar, gente, está no Google, tem tudo. Nós vamos ter que entender que nesse maravilhoso mundo novo que a gente vive, as relações estão completamente diferentes. Crises. O sucesso de uma organização tem a ver com a continuidade da sua cultura, e isso é muito importante. E volto a falar, cultura pode ser cultura de uma única pessoa. Gestão de uma única carreira, de uma única pessoa. Qual é a sua crise? Nesse mundo novo, qual é a sua crise? É muito importante vocês identificarem qual é a crise. Né? O mundo está desse jeito, cara.
é muito importante, né, gente, a gente entender qual que é a nossa crise, né? A tecnologia chegou com N facilities, N oportunidades de negócio. Eu entendo que daqui para frente, novas ideias, a inovação, ela faz parte desse maravilhoso mundo novo. A gente tem que entender quais são as nossas forças, o que a gente gosta. A gente ama bicho, né? As crises, elas são inerentes à nossa profissão, a gente não consegue ficar sem elas. De repente, elas podem se tornar uma oportunidade de negócio. Então, dentro desse modelo, né, se trabalharmos juntos, o associativismo ele tem uma função fundamental. Nós não estamos sozinhos, nós estamos juntos. A BHV ela tem esse viés, ela veio para isso, ela tem como objetivo principal, através do associativismo, diminuir a dor, aumentar as chances e compartilhar informação. Isso tem que ficar intrínseco, porque problemas sempre vão existir, interpessoais, redes sociais, técnicos, isso não tem volta, mas a gente tem que fazer disso uma possibilidade, uma ideia para que a gente mude. Essa frase é muito importante, gravem. Nenhum CNPJ vale um AVC. Não vale? Triste, né? Nenhum CNPJ vale um AVC. Queria agradecer a todo mundo, né? Desculpa, estava quase ultrapassando aí o período, né? Esses são os meus valores, cada um tem os seus valores. Busquem, lutem pelos seus valores, né? Isso vai fazer vocês trabalharem cada vez mais, melhor e de uma maneira mais saudável. Queria agradecer a todos, muito obrigado. Espero que vocês aproveitem. Eu queria dar só um recado, no final nós estamos aí para tirar as dúvidas e trocar ideias sobre esse maravilhoso mundo novo e uma série de coisas que nós vamos falar ainda hoje, beleza? Muito obrigado, pessoal.